Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o nome do Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, que de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vamos orar. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Hoje que vamos ouvir a mensagem pregada, mas também participar da palavra de Deus, comendo e tomando do sangue de Cristo. Coloque seu coração, clame que o Senhor conduza seu coração ao entendimento da sua palavra. Amado Senhor, em nome de Jesus, estamos todos aqui diante de Ti em igual condição, Pai. Diante do Senhor somos todos tão pequenos, tão falhos. Por isso pedimos que diante da Tua santa palavra, por Tua misericórdia e por meio de Jesus, o Senhor nos ilumine os olhos, nos faça entender, compreender, Pai, a Tua santa Escritura, por Tua misericórdia. Pedimos que essa mesma misericórdia assista a Érica, a Maria, a essa casa, Senhor. Que o Senhor toque no coração do seu marido, que em nome de Jesus o Senhor glorifique o Teu nome naquele lar, que a Tua bênção os assista, que em nome de Jesus possamos ver Maria crescer nos Teus caminhos e essa família cada dia mais se aproximar de Ti. Assim nós Te rogamos por todos nós, por nossas vidas. Precisamos do Senhor. Por isso aqui estamos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos esse capítulo de Daniel no domingo passado e meditamos aqui sobre algumas verdades, trabalhamos aqui algumas aplicações sobre esse próprio anúncio da palavra de Deus, a maneira como toda a cena aqui se desenvolve, toda essa narrativa se desenvolve, e nós trabalhamos aqui algumas aplicações para a nossa vida. Hoje, eu queria pensar um pouco com você sobre aquilo que de fato mais ressalta aos nossos olhos, ou mais termina despertando a nossa curiosidade, que é o fato de que Daniel prevê aqui e dá a interpretação desse sonho de alguns períodos da história que se sucedem antes da vinda de Cristo, antes do reino de Deus vir a este mundo encarnado, o próprio Cristo vir ao mundo. E então a nossa tendência é sempre tentarmos afirmar categoricamente sobre esses impérios que vieram no mundo, o que nós podemos inclusive
perceber e crer nesse desenvolvimento do Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e o Império Romano. Mas observe, há aqui uma limitação nossa em podermos humanamente dizer que foi exatamente assim que se sucedeu na história, até porque o profeta Daniel omite aqui algumas vezes, no próprio livro inteiro. Depois ele tratará mais sobre esses 4 impérios que sucederão. O Império Grego é omitido muitas vezes naquilo que ele descreve. O Império Medo-Persa, por alguns, não seria então tratado como um império só, mas como 2 reinos aí de fato diferentes. Então, olharmos historicamente e tentarmos definir o texto como tendo afirmado sobre isso, de certa forma, é tentar, a partir da história, afirmar que o que a palavra de Deus disse foi exatamente isso. E a gente não pode fazer esse processo inverso. Então, o processo é, a palavra de Deus interpreta a história, a palavra de Deus diz o que é aquilo que está acontecendo, o significado de tudo aquilo. Ela é maior do que a capacidade que nós temos de interpretar os fenômenos. Então, pensando que esse não seria o foco ou o centro da intenção de Daniel ao relatar para nós ou trazer essa narrativa, pensando que nós não estamos aqui olhando para um texto para tentar enxergar de forma numérica, olhar o calendário especificamente sobre cada coisa que veio e no tempo exato que cada uma veio. Não sendo essa a intenção de Daniel, mas a revelar algo muito maior aqui, e é isso que eu quero tentar observar com você na própria forma em que Daniel escreve o texto, em que o texto foi escrito. É preciso compreender que nós não somos chamados a olhar as Escrituras tentando fazer da escatologia dela uma forma de nos dar bem. Sabe como quem tenta prever jogos e resultados para tentar apostar naquela coisa mais certa? O Senhor não nos permitiu isso, para que nós não agíssemos com vileza. Aquilo que nós precisamos tomar como providência na nossa vida, porque não sabemos o dia e a hora. É exatamente o segredo que faz com que eu e você mudemos de vida hoje, porque não sabemos o dia e a hora. A palavra de Deus nunca nos dá essas precisões, ou esse olhar específico do dia e da hora, para que eu e você não venhamos a agir com essa artimanha, com a malandragem que nós brasileiros temos, de tentar fazer as coisas ao máximo de tempo, e aí, sabendo o dia e a hora, aquele é o ponto em que eu começo a me arrepender, já para poder garantir um pouco mais a eternidade, ou a paz com Deus. Então observe, querido, nós não trataremos e não olharemos para esse texto dessa forma, porque a palavra de Deus não tem essas intenções. Mas eu queria então que você observasse aqui como o capítulo 2 de Daniel é dividido em 5 partes. E sendo uma narrativa, são 5 cenas que são divididas aqui, formando mais uma vez, a gente tem visto isso na nossa classe de escola dominical, como o Pentateuco é formado de uma forma quiástica, formando um quiasmo, em que uma afirmação é repetida de forma invertida depois, fazendo um paralelo e enfatizando, de certa forma, aquela segunda parte, ou o segundo momento. O que seria mais ou menos assim, para que você visualize isso? Observe um quiasmo em uma frase, seria assim: trabalhou muito, amou pouco. Então observe que muito e pouco são os paralelos,
e trabalhou e amou são paralelos um ao outro. Mas o verbo trabalhar vem primeiro, e aí amar não vem primeiro, vem por último. Perceba isso aqui. O que quer ser enfatizado quando você diz trabalhou muito, amou pouco? É que você amou pouco na vida. A ênfase aqui é que depois de tudo isso, pouco se amou. Depois de que fez tanta coisa, pouco se amou. Então, um quiasmo pode ser usado para fazer uma afirmação primeira, mas enfatizar a última, como pode ser feito de uma forma que você enfatize algo que está no meio. Então, duas afirmações são feitas e uma terceira afirmação seria aquela que seria a ênfase. Então, a mesma frase seria: trabalhou muito, não conheceu a Deus, amou pouco. Qual seria a ênfase então da frase? Não conhecendo a Deus, não conheceu a Deus. Entende? Você construiu algo que apontou para não conhecendo a Deus. Seria, apesar de todo o trabalho, apesar de todo o empenho, apesar de todo o esforço, não conhecendo a Deus, você não saberá o que é amor, não saberá o que é amar. Ok? Ainda assim, nós não estamos falando sobre amar pouco e trabalhar muito e desperdiçar a vida. Não é esse o ponto. Eu quero trazer você para compreender que Daniel faz essa mesma estrutura, não com frases ou afirmações, mas com as cenas que o capítulo é construído. Então, do versículo, volte você para o texto, eu quero fazer você enxergar o texto como um todo. Eu espero que ele esteja, assim como na minha, aberto aos seus olhos inteiro. Quando você abre sua Bíblia, o capítulo 2 esteja inteiramente nos seus olhos aí. A primeira cena que Daniel trabalha aqui seria a sala do trono do rei, que você vai encontrar aí do versículo 1 ao versículo 13. Então, a cena primeira, em que uma narrativa é construída de forma a mostrar para você uma tensão, uma problemática, algo a ser resolvido. Daniel constrói mostrando que a cena se desenrola na sala do trono e esse fracasso dos sábios da Babilônia. Essa primeira cena, e vai até o versículo 13. Nessa cena, você encontra o rei atribulado por causa do seu sonho, ele ordenando aos sábios que lhe contem, certo? Que revelem para ele esse sonho, e você encontra exatamente o fracasso desses sábios aí, do versículo 2 a 11, e então o rei decretando a morte de todos esses homens sábios, no versículo 12 e no versículo 13. Observe, isso é a maneira como uma boa narrativa é construída. Há uma realidade e então um problema surge. E não é um problema pequeno, é um grande problema. Os sábios da Babilônia serão mortos porque o rei não conseguiu entender ou compreender o seu sonho. A segunda cena você encontra agora num ambiente maior, que é o palácio do rei. No palácio do rei, Daniel recebe essa informação e pede mais tempo ao rei. Do versículo 14 ao 16, você encontra então Daniel perguntando a Arioque por que desse decreto tão severo. O que está acontecendo? Foi que houve, estava tudo tão bem, a vida estava tão tranquila. Então Daniel pede esse tempo a mais para que eles possam buscar de Deus essa compreensão. Versículo 16, você encontra Daniel fazendo essa intercessão, pedindo que espere um pouco,
não mate agora os sábios, eu intercederei diante de Deus. Observe o que é que está acontecendo aqui. Que tipologia é essa que está sendo trazida para nós aqui? Daniel, tendo aqui a sentença de morte, inclusive para ele e seus amigos, ele diz: aguarde, espera, eu vou interceder diante de Deus. A terceira cena, então, você encontra agora Daniel na sua casa, que é o texto que nós lemos, versículo 17 ao 23. E Deus revelando o sonho do rei. Versículo 17 e 18, Daniel suplica a Deus. Versículo 19, Deus revela o mistério. Continue acompanhando aí em uma visão. E do versículo 20 ao 23, Daniel agora bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor por aquilo que foi revelado a ele. A quarta cena, então, versículo 24 a 25, você volta ao palácio do rei. Observe, a cena 2 se dá no palácio do rei. A cena 4 se dá no palácio do rei. A cena 5 faz paralelo agora, voltando à sala do trono do rei, aonde a narrativa começou, aonde a tensão começou, onde o problema começou. O capítulo 2 se volta inteiro a partir do versículo 26 até o 49. Essa sala do trono do rei, Daniel conta o sonho e conta a interpretação. Observe que o ciclo é feito, onde o problema nasce, é exatamente o mesmo local onde o problema será resolvido ou revelado o mistério. Porém, onde é que a narrativa tem o seu ponto de virada? Onde é que a narrativa do capítulo 2 tem o seu ponto mais alto, a sua dobradiça, para que a trama, a tensão que começa a subir, encontre o ponto onde ela começará a descer para a sua conclusão, a sua resolução. É exatamente a cena 3. A cena 3 não tem paralelo. É a casa de Daniel. E na casa de Daniel, Deus, a partir da intercessão de Daniel, Deus se revelando ou revelando os mistérios que estavam para acontecer. Então perceba como nessa construção você tem a cena 1, a sala do trono, sendo um paralelo da sala do trono na última cena, a cena 5. A cena 2, como um paralelo da cena 4, então o palácio do rei, em que a trama se desenvolveu e se expandiu, você tem na cena 4, ela voltando para a sala do rei, e somente a cena 3 é que fica no ponto alto da tensão. Por quê? Porque é o ponto de virada da tensão. É onde a trama começa a ganhar toda a esperança de novo. O problema que surgiu ganhará ou tem uma solução. E onde está a solução deste problema real que aqueles homens estavam vivendo? A solução está exatamente em uma intervenção divina. Deus, que não está participando visivelmente, fisicamente, de toda aquela narrativa e de toda aquela trama, ele vem pela intercessão do seu servo, intervém na história e mais uma vez a história começa a ganhar os seus contornos e o caminho para a salvação, o caminho para a solução. Observe como a palavra de Deus faz isso. Gênesis, ela começa com uma narrativa que nos dá exatamente a criação de tudo, onde tudo estava perfeito, até que algo acontece e toda aquela realidade perfeita é transformada, tudo começa a ganhar um contorno de caos, do mal operando, o pecado acontecendo, a sociedade se desmantelando, e toda essa trama, ela segue até o momento em que Deus intervém na história. O momento em que Deus vem ao mundo
e encarna, se torna carne, se torna homem. E esse é o ponto onde a história começa a ganhar o caminho para a solução e a conclusão de todas as coisas. E então, naquele ponto em que a história começa, em que tudo é perfeito, a palavra de Deus nos mostra em que a história seguirá para o mesmo ponto onde tudo será restaurado ao estado original de todas as coisas. Ainda que, observe, nos últimos capítulos, ou na última cena, melhor dizendo, no capítulo 5, na cena 5 de Daniel, capítulo 2, observe versículo 26 a 30, Daniel testemunhando sobre o Deus do céu, o Deus soberano sobre todas as coisas. Depois do versículo 31 ao 35, é que Daniel começa a narrar o sonho. O rei queria saber que sonho foi, não é nem o significado somente, você lembra disso? Depois Daniel dá ao rei a interpretação do sonho, do versículo 36 ao 45. E infelizmente, não perceber a estrutura do capítulo faz com que muitas vezes a gente se desvie para pôr o foco exatamente do versículo 36 ao 45, tentando olhar algo como se Daniel estivesse tentando traçar para a gente um passo a passo da história, dizer a cada ano, a cada época, a cada século, exatamente o que se desenvolveria, mas essa é apenas a cena onde toda a trama do capítulo 2 está chegando à sua conclusão. E versículo 46 ao 49, observe, o rei agora está respondendo a Daniel, honrando Daniel e honrando ao Deus de Daniel e ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ao Deus dos judeus, aquele Deus que entregou o povo dele nas mãos de Nabucodonosor, como nós vimos no capítulo 1. Então observe, a cena 5 ainda tem um ponto a mais, que é o ponto de tensão. Há uma parada aqui, observe versículo 45. Porque a trama começou mostrando que havia agora uma decisão da parte do rei de que aqueles sábios seriam exterminados. Ele mataria todos eles. A cena segue então ao ponto em que, versículo 45, você lê dizendo: como viste de que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, isso aqui sobre esses reinos, certo? Que se seguiriam, e ele diz, essa pedra vai esmiuçar tudo, inclusive o teu reino, porque Daniel está dizendo para o rei da Babilônia que tanto o império dele como os outros seriam exterminados pelo Senhor, pelo reino de Deus. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A cena que chega para a conclusão, onde o dia é salvo, onde o sol brilha, onde os pássaros começam a cantar, onde a gente encontra nos contos o viveram felizes para sempre. Essa última cena tem um ponto a mais, que a primeira cena é mais resumida, porque nesse momento, do versículo 45 para o 46, o texto hebraico dá uma parada de tensão. Qual é a tensão aqui? Depois de Daniel ter dito a verdade sobre o sonho daquele rei, qual será agora a reação desse rei? O que acontecerá? Então vem a última cena, para cativar os nossos olhos, para cativar a nossa atenção, para cativar o nosso coração. E a última cena então diz, então
o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel. É a cena que talvez ninguém esperava. É o momento em que aquelas pessoas, alvo do que Daniel está falando, o primeiro público-alvo, e eu quero pensar um pouco sobre isso com você. Talvez é exatamente o ponto aonde todos se arrepiaram e ficaram pasmos. Como assim? Nabucodonosor se curvou, prostrou o rosto em terra, diante de Daniel. Quem é esse público que Daniel tenta se dirigir a eles? Volte os seus olhos ao versículo 4. Olha o que o texto diz. Os caldeus disseram ao rei, como? Em aramaico. A partir daí, até o capítulo 7, versículo 28 de Daniel, a partir deste ponto, até o capítulo 7, onde a segunda parte do livro de Daniel começará, todo o texto de Daniel é escrito em aramaico. Não é escrito em hebraico. A língua aramaica, naquele momento, era a língua falada naquele império. Era a língua que diversas nações falavam, o hebraico não. Mas especificamente, agora há uma geração que nasceu ali. Uma geração que nasceu já cativo na Babilônia. Pessoas que já tinham ali os seus 20, pessoas que entraram naquele cativeiro ainda muito cedo. Daniel entra na Babilônia muito jovem. Agora ele não é mais esse jovem tão cheio de vitalidade assim. Mas há aqueles que entram um pouco mais novos e há aqueles que nasceram na Babilônia. Aqueles que já tinham sido aculturados na língua aramaica. Aqueles que já conseguiam compreender o mundo da maneira como eles sempre viram, porque assim o mundo sempre existiu para eles. Então observe, você tem aqui agora uma geração de jovens até os seus 20, 25 anos, tendo nascido e criado na Babilônia. Eles não conhecem as alianças, eles não conhecem as leis do Senhor, como a geração que os antecedeu conhecia, e ainda assim o que nós vimos é que eles pecaram e quebraram a aliança do Senhor. Então veja a gravidade disso aqui. Há uma geração que é formada agora em uma outra cosmovisão, em uma cultura que não é a cultura formada e desejada pelo Senhor para o seu povo, com práticas, com crenças, com uma mistura de afirmações que se creem como verdades, mas que essas verdades necessariamente não condizem com a palavra de Deus, logo elas são mentiras. E por que eu estou construindo dessa forma? Porque até nós nos convencermos de que as nossas verdades são mentiras, querido, o caminho são de décadas e décadas, muitas vezes. Quantas vezes nós vivemos a maior parte, ou um pedaço imenso de nossa vida, acreditando em algumas afirmações que são simplesmente falsas, elas não têm apoio na palavra de Deus, mas nós vivemos como se aquelas coisas fossem verdade. E assim como tratamos aqui sobre as mudanças aqui em frente ao púlpito, muitas vezes nós somos inseridos em realidades e acreditamos que só porque conhecemos que aquela é a única forma, e que talvez, muitas vezes, aquela é a forma correta de se fazer.
Essa é a geração que está sendo alcançada agora por Daniel e muito provavelmente tem um foco muito central aqui em Daniel para que escreva o texto em aramaico, porque é a língua dominante deles agora, não é o hebraico. Então ele inicia o texto em hebraico, trazendo à memória daquela geração as realidades mais profundas da vida e da existência deles. Ele inicia o texto em hebraico para lembrar aquela geração que há algo muito mais atrás, há uma verdade que está muito anterior a nós, e essa verdade é a verdade na qual nós precisamos colocar os nossos olhos, focar as nossas vistas nessa verdade. Isso se chama também, querido, tradição, e que muitas vezes na nossa sociedade é olhado e encarado de forma a tentar se rejeitar. Existe uma ojeriza a tudo que significa ou aponte para a tradição na nossa geração. E Daniel inicia o texto então em hebraico e agora começa a falar em aramaico, na língua, na cultura em que aquela geração que recebeu uma influência péssima da geração anterior, uma geração que nasceu na Babilônia e que chegou ali na Babilônia, por quê? Porque a geração anterior não obedeceu a palavra de Deus. A geração anterior a esta é uma geração que pecou contra Deus, que adulterou na relação com Deus, uma geração que construiu seus ídolos e adorou a ídolos dos mais diversos e por todos os lugares. Uma geração que não adorou a Deus e que não foi fiel a Deus, que geração ela geraria? Que geração viria a partir dessa? Uma geração agora nascida no cativeiro, em um cativeiro babilônico, que não é como o cativeiro do Egito. Não é o cativeiro que estava ali oprimindo as pessoas com o chicote e com o trabalho forçado, mas uma geração que estava vivendo em um cativeiro cultural, religioso, étnico, uma geração que foi inserida em uma cultura em que tratava tudo aquilo que é a crença deles como algo ultrapassado. Uma geração que estava ali no meio da Babilônia, considerada como um povo um pouquinho atrasado, um povo que não entende muito bem dos avanços. E observe, aquela sociedade babilônica era uma sociedade extremamente avançada e cheia de tecnologias. Você já pensou, naquela época, você com água quente na torneira da sua casa? Eles conseguiram fazer isso. E não tinha energia elétrica. Você já pensou? Uma sociedade que trouxe o povo de Deus, levado ali pelo próprio Senhor, para que vivessem aquele cativeiro como consequência dos seus pecados. Mas essa geração que nasceu ali, não está entendendo muito bem isso. Não está conectada muito bem com isso. Não está conectada muito bem com a ação de Deus soberana, olhando para o tempo e a história e para o espaço de forma muito maior do que a que nós temos capacidade de enxergar. Então observe, o profeta Ezequiel já tinha dito que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel fala sobre isso também. É uma geração inteira, querido, que vai nascer ali, vai crescer e envelhecer ali. E talvez morrer ali. Então, vão, orem pela terra de vocês, trabalhem, construam, adquiram terra, mas lembrem, isso aqui é um cativeiro, isso aqui é uma passagem. Muitos de vocês não conhecerão outra vida, não saberão, não terão vivido o que se viveu lá atrás, na época do reinado de Davi e de Salomão, o que era um reino governado pela palavra de Deus.
E muitos de vocês não conhecerão o que é que vai vir lá para frente. Vocês não estarão aqui na terra quando o Senhor Jesus vier, com toda a sua glória. Observe, isso é a nossa vida, irmãos. É no mundo em que eu e você estamos. Alguém aqui viveu a época de Davi e Salomão? Alguém aqui esteve presencialmente com Jesus Cristo aqui na terra? Você ouve falar e crê naquilo que foi revelado na palavra de Deus. E muitos de nós não estaremos aqui no dia em que o Senhor Jesus voltar em toda a sua glória para julgar vivos e mortos. Mas nós estamos vivendo aqui. O que Daniel coloca como centro, então, para essa geração? Os primeiros ouvintes ou leitores da sua mensagem. O ponto alto do capítulo 2 e o foco do capítulo 2, então, é exatamente o texto que nós lemos. Versículo 18. Daniel chama então os companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Então, é revelado o mistério a Daniel. Daniel está dizendo para uma geração: Deus veio aqui, Deus se manifestou, Deus deu para a gente a direção sobre as coisas aqui, desse mundo, que nós estamos vivendo tão distanciados e afastados, vivendo o nosso dia a dia como se elas não existissem. Vivemos as dinâmicas da nossa vida nesse cativeiro em que eu e você estamos, que é um cativeiro cultural, é um cativeiro religioso, que quer impedir você de enxergar a Deus, enxergar a realidade de Deus e de se curvar perante essa realidade e entregar a sua vida a esta verdade que é a presença de Deus governando todas as coisas e por meio de Jesus Cristo te dando acesso e comunhão real com Ele. Daniel diz a eles então: foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Então, o ponto alto da terceira cena é exatamente: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Daniel está dizendo para uma geração secularizada. Daniel está falando com uma geração completamente aculturada, em uma cultura que não tem mais a palavra de Deus como sendo a revelação da verdade. Uma cultura e uma geração que não consegue compreender a magnitude de toda a ação de Deus e a grandeza de Deus sobre todas as coisas, apesar de não estarmos enxergando claramente. Daniel está dizendo para essa geração: Deus é esse Deus que, apesar de vocês não estarem lá, Ele sempre esteve. É o Deus de eternidade, a eternidade. Apesar de não estarmos lá na frente, Ele está, porque Ele é quem já tem todo o futuro em suas mãos. Ele tem o nosso passado, Ele tem a história em suas mãos, para trás e para frente. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ó geração incrédula, ó geração perdida, há um Deus que ainda age aqui em nosso meio.
Ele é o Deus, como Isaías diz, que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu um Deus como Ele, que intercede, que age, que se revela e que se manifesta ao seu povo. E não dá para esperar que as outras nações simplesmente creiam nisso. Ora, nós, povo de Deus, lutamos com tantas coisas para simplesmente descansar diante dessa verdade. Um Deus semelhante a Ele, que age e que trabalha para todos aqueles que confiam nele e que esperam nele. Por isso, irmãos, eu quero pensar que o tema aqui, se a gente fosse trocar em miúdos, a gente poderia ser mais simplista e dizer: o tema do capítulo seria o sonho e o seu significado. Está resolvido. Deus disse tudo. Deus resolve o problema. Não podia ser? Deus é aquele que resolve os problemas. Surge alguma coisa, mas Deus é aquele que intervém. E quando Ele intervém, está tudo resolvido. Ou como as frases que nós já vimos tanto por aí. Quando Deus quer, é assim. É simplista, né? Mas é verdade. Mas observe, nosso coração está curvado realmente diante disso. Quando você olha para o seu dia a dia, sua vida, a maneira como você consegue enxergar ou imaginar o período maior da história e onde você está nela. É assim que nós temos nos curvado diante disso. Há um autor, professor do seminário reformado, que ele define esse texto e esse capítulo da seguinte forma. O tema seria o Deus do céu, ele elabora um pouco mais, né? O Deus do céu, que depõe e também estabelece reis, revela que no final de todas as coisas, ele substituirá todos os reinos humanos pelo seu reino eterno. Então a gente se prende muitas vezes à datação da profecia. A quem foi exatamente, a quem ele se referiu. O fato é que nós temos que nos curvar de que o reino de Deus chegou. Então Jesus nos disse isso. É chegado o reino de Deus. Veio o reino. Mas o que o Senhor está nos dizendo e nos ensinando aqui, assim como aquela geração que ouviu pela primeira vez, Deus no final vai substituir todos os reinos humanos. A sua vida não está submissa ou refém dos reinos dessa terra, dos poderes dessa terra. A sua vida não é refém do mercado financeiro. A sua vida não é refém das políticas econômicas do governo. Por que você não diz amém para isso? Querido, é onde nós podemos descansar realmente. É assim que nós podemos servir a Deus realmente, se isso de fato for o que o nosso coração crê. Você não é refém dos reinos desse mundo. A sua vida não está submissa a tudo isso que nós conseguimos perceber nas contingências da vida. A sua vida está debaixo de uma autoridade que é muito superior. E como a imagem que Daniel revela o sonho, o reino dele, que não é deste mundo, como uma pedra, vai esmiuçar, substituindo cada poder que este mundo tem,
e eles se transformarão em poeira, e aquela poeira na imagem, ela passa, é levada por um vento, de forma que não exista mais registro, memória, qualquer sinal que possa se remeter ao que aqueles reinos já foram. E isso é a imagem daquilo que o Senhor Jesus fará, quando na sua volta Ele vier e destronar todos os impérios desse mundo, todos os governos, em todas as áreas nesse mundo, e Ele então governar para todo sempre, e entregar o seu reino a Deus Pai. E o povo de Deus não terá mais nenhum resquício de lembrança de tudo aquilo que se viveu aqui, debaixo dessa opressão velada, que é o cativeiro deste mundo. Eu e você temos a revelação da parte de Deus. Curve-se diante dela, para que então eu e você possamos viver debaixo dessa verdade. Mateus capítulo 21, eu peço que você abra a sua Bíblia. Capítulo 21, versículo 42, o Senhor Jesus diz: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus está usando o Salmo 118. Esse é o texto do Salmo 118, versículo 22. E então ele diz: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está repetindo o que Daniel afirmou sobre o meu reino, que não é deste mundo. Você está pensando que eu vim para tentar dar a você o cargo melhor, o emprego melhor? Porque ele fez assim com Daniel, então se eu for fiel a ele, ele vai fazer assim comigo. Não esquece, aqueles que Deus estava usando como seus profetas para revelar os seus mistérios, aquilo a gente chama de revelação. Deus revelou, inspiração. Aquilo que Deus usa com o seu povo para revelar, esclarecer a sua palavra, revelada pelos seus profetas, que não somos nós, ocupando aqueles lugares, se chama iluminação. O Espírito de Deus nos ilumina, para que sejamos como profetas, esclarecendo a palavra de Deus que já foi revelada. Então preste atenção, o reino do Senhor não é deste mundo. Aquele sobre a qual esta pedra cair, virará pó. No fim, querido, assim como Moisés, e Hebreus nos esclarece que ele considerou as riquezas do Egito como nada, por causa do conhecimento de Cristo e do amor a Cristo. É o que Hebreus nos diz. Moisés estava amando a Cristo quando rejeitou as riquezas do Egito. Daniel está chamando esse povo, apontando exatamente para eles. Vocês estão inseridos em um cativeiro que não é como aquele do Egito, mas é preciso enxergar: o reino de Cristo virá. E ainda que vocês estejam debaixo de toda essa realidade, que chama vocês, que cativa vocês o tempo inteiro, o reino de Cristo virá e vai fazer com que todas essas coisas virem pó. E a gente não vai ter mais nem lembrança delas. Ele é maior do que todas elas. Esse mesmo Cristo
João capítulo 18. Nós lemos esse texto no culto. Afirmou diante de quem? Diante daquele que estava ali representando exatamente o último reino que Daniel se refere. Assim podemos crer, sem tentar olhar para as Escrituras a partir da história. Mas diante de Pilatos, Jesus novamente diz: o meu reino não é deste mundo. Versículo 36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é daqui, querido. O reino que você faz parte é daqui. O reino onde sua vida está a serviço, submissa e cativa, é este reino daqui desse mundo? Eles virarão pó. Por isso eu chamo você em nome de Jesus. Abdique hoje de tudo aquilo que este reino desse mundo conquistou seu coração, cativou você. O Senhor Jesus te libertou. Em Cristo, nós fomos libertos do império das trevas. Por Cristo, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus que servimos. O Deus que nos revela aquilo que está oculto, mas que todas as coisas estão nuas, patentes, diante dos olhos dele. Feche seus olhos. Quero orar com você.